E vamos que vamos, agora já é a aula número 3. A gente deu uma introdução na aula anterior, né? Aula 2 foi grandezas, proporcionalidade. No mapa mental veio uma coisa sobre razão, proporção. E a gente falou se era direta, se era inversa, unidade de medida, né? Isso. E a gente fez uma promessa, e aqui promessa... É dívida. Aqui a gente promete e a gente cumpre. Então a aula de hoje é sobre regra de 3. Muito top, porque regra de 3 é assunto importantíssimo que se resolve muitas questões no Enem da vida, num concurso público, onde você se encontrar, é aquela brincadeirinha, né? Tanto para tanto, então quanto para tanto, né? Isso. E papum, é a regra de 3. Ah, pessoas, mas isso a gente aprendeu lá no 7º ano, verdade? Desde o 7º ano se trabalha a regra de 3 e vai se melhorando a cada momento, né? Mas ela não fica em desuso. Ela é sempre usual, né? Beleza. Bora? Bora? Aula de número 3, vem com a gente, olha lá na telinha. Então hoje a gente vai ver as duas, né? Em uma aula só. A regra de 3 simples e a composta. Mas Beleza. Antes disso, vamos de oferecimento do dia. E nessa aula 3, olha que bacana, né? A gente vem aí com 5 alunos e a prof, né? Eu acredito, né? O oferecimento do dia hoje veio tudo no slide só. O nome da professora, de onde são, tá tudo reunido aí. Certo? Não precisamos de 2 aí. Vamos lá então, vamos aqui junto com eles para mandar um abraço? Tá A escola é a Extensão Irmã Maria Celeste Cívico... não, tem que ficar ali mesmo. Irmã Celeste Cívico Militar. Esse é Guajará-Mirim. Guajará-Mirim. A professora é a nossa linda Sheila, né? Então, gente, um abraço para vocês. Vamos fazer a foto com eles? Bora. Foto. Aí, certinho? Beleza, então professora Sheila, os nossos alunos, sintam o nosso carinho, né, em Guajará-Mirim. Essa escola é bem comentada, assim, né, Irmã Celeste Cívico Militar. Então a gente está aqui sempre com esse momento inicial da aula de fazer aquela homenagem, né, falar o nome de vocês, fazer a referência, porque vocês são muito importantes para nós. Tudo que pensamos, planejamos, é sempre pensando em vocês, certinho? Certinho. Beijo no coração de cada um, tá bom? Vamos lá então, a regra de 3, vamos lá. É uma ferramenta simples, mas muito poderosa, utilizada para descobrir um valor desconhecido. É claro que com a prática matemática, né, com as nossas habilidades ali ao estudar, nós conseguimos às vezes descobrir de maneira lógica. Nós fizemos lá atrás, na aula anterior, na aula 2, uma questão do suco, onde usava 200 gramas de polpa para 500 ml de suco. Aí depois nós tínhamos 3 litros, 3.000 ml. Dava de fazer com regra de 3. Mas de maneira prática nós vimos que aumentou 6 vezes, vai aumentar 6 vezes também. Mas de maneira bem simples, trata simplesmente de descobrir um quarto valor. Cadê a canetinha? Venha cá, canetinha, passa o slide. Cadê? Descobrir um quarto valor, chamado na proporção de quarta proporcional. Então, isso aqui seria a parte conceitual, né? A definição da regra de 3. Mas a pergunta é, e vocês aí? Se vocês lembram de tudo isso? Não. Lembram ou não lembram? Lembrei. Ai, que legal, né? Tão legal quando a gente lembra de um assunto. Porque a regra de 3, gente, tem que lembrar. Tem que lembrar. Se não lembrou até agora, é a hora. Na verdade, não era nem para ter esquecido. Não era nem para ter esquecido. Verdade mesmo. Lembrei. Olha que maravilha. Então, gente, vamos lá, porque a regra de 3 é fundamental para muita coisa. Primeiramente, a gente vai começar com a regra de 3 simples. E a gente viu lá na revisão do nosso top 5 que a regra de 3 simples trabalha com duas grandezas. Só 2. Nós tínhamos lá, por exemplo, a massa, né, da polpa e o ml do suco. Os litros. 2 grandezas. A gente tinha a velocidade e o tempo. 2 grandezas. 2 grandezas. Tudo envolvendo regra de 3 simples. Nós fizemos lá usando simplesmente a questão da proporcionalidade. Mas, às vezes, não é tão simples achar a proporcionalidade. Mas não é regra de 3 simples? Não, estou falando não é simples você enxergar o fator múltiplo. O fator de proporcionalidade lá. Olha o nome, lembrei o nome. A nossa constante de proporcionalidade. Então, para isso, a gente aplica a regra de 3 simples e faz a multiplicação ou cruzada ou reta. Cruzada
ou reta. Ah, tem isso, né? Tem. Verdade. Regra de 3 simples, então, envolve 2 grandezas, sempre partindo da análise. É direta ou é inversa, tá? Então, fique ligado que a gente vai mostrar o caminho para vocês. Olha lá. Então, quando a gente fala da regra de 3 simples, é aquela que permite encontrar o quarto valor, acabamos de falar, né? Um valor que não conhecemos em um problema, dos quais conhecemos apenas 3. Então, é chamado de quarta proporcional. É isso que a gente busca, por isso que é a regra de 3, porque a gente tem 3 valores e está procurando o outro, né? Ah, você sabia dessa? Vocês estão sabidos? Olha aí, regra de 3, o motivo é esse, né? O título regra de 3 é por causa disso. Temos 3 valores. 3. Porque aqui a gente tem uma proporção, que é a igualdade entre 2 razões. Então, a razão é uma fração, uma divisão. Quando a gente tem 2, um sinal de igual no meio, a gente tem uma proporção. O que a gente vai fazer? A gente multiplica na linha ou cruzado de acordo com ser direto ou ser inverso. Isso aí a gente vai mostrar, tá? Mas isso é o nome é esse, regra de 3, porque temos 3 valores e procuramos um quarto, a quarta proporcional. Perfeito. Deu? Flagrou? Bora. Curtiu? Vamos para frente então, na telinha. Então vamos lá. Falando mais um pouquinho, por isso ela só vale quando as grandezas relacionadas forem proporcionais. Ou seja, se uma delas aumentar ou diminuir na mesma proporção que a outra, as grandezas precisam ser relacionadas uma com a outra. Caso contrário, você não consegue usar regra de 3. Então podemos dividir em 2 situações, a gente já viu isso na aula anterior, né? Isso vai ser bem rápido, né? Vamos dizer, ficou o pontapézinho inicial, a gente vai repetir agora, um pré-requisito. Pode ser grandezas diretas ou grandezas inversas, certo? Vamos relembrar aqui, ó, lembra lá do número de tortas? Até teve uma dica aqui, né, que se diminuir o tamanho da forma, com a mesma quantidade de farinha rende mais torta, né? E é até legal... Nosso diretor aqui já deu uma dica, já deu uma ideia. E é até legal essa fala, porque assim, né, hoje você vai ao mercado, você percebe que as mercadorias todas reduziram um pouco a sua grama no pacote. Um pacote de bolacha que antes era 400 gramas, hoje você compra ela com 280 gramas. E o sabão em pó que era 1 quilo, agora tem 800. 800 gramas. Mas vem assim, não é? Rende igual a 1 quilo, que é para enganar a sua cabeça. Então, quer dizer, ele faz isso. Só que nós não estamos fazendo isso. Atenção, senhores, nós colocamos ali no começo da aula que nós, da matemática, vamos usar a regra de 3, considerando que as grandezas são proporcionais. 1 quilo é 1 quilo, 800 gramas é 800 gramas. Ah, não, mas essas 800 gramas aqui rende 1 quilo. Não rende. Ah, eu consigo fazer mais tortas numa forma menor. Agora sim, ó, sabe qual é a ideia do diretor? Foi boa. Ele disse do tamanho da forma, né? Mas se a gente envolver esse tamanho de forma aqui, teríamos então 3 grandezas. 3 grandezas. A quantidade de farinha, o número de tortas possíveis de ser realizadas e o volume da forma, né? Então, olha aí já seria uma grandeza, 3 grandezas já seria uma regra de 3 aí composta, tá certo? Perfeito. Legal. Isso aqui a gente está só relembrando, já vimos na aula anterior e já vamos avançar. Olha lá. Então, agora lembrando da velocidade do tempo, né? Então, quando a gente tem algo que dobra e o outro cai pela metade, ou triplica e o outro cai a terça parte, a gente está falando de regra de 3, de grandezas inversas. Beleza. Tá? Então, vamos para o que interessa na aula. Vamos lá. Regra de 3. E a gente começa assim, relembrando com vocês, o nosso tópico aqui é a regra de 3 simples, mas a gente vai relembrar com vocês no passo a passo. Para cá ou para cá? Para cá. No passo a passo, professor Maurício, porque aqui a gente dá as dicas de começo ao fim, tá? Claro que para um terceirão vai aqui numa lousa só, já num slide só, já vai os 4 passos, né? Porque a gente precisa acelerar o passo, de fato, né? Então... Aí tem não, professor, calma. Eu falei, não, calma, a gente tá calmo, ó. Calma o aqui, passo a passo tá super tranquilo, tá bem devagar, bem tranquilo. Isso, mais ou menos igual a professora Lúcia fala, assim, bem devagar também. Nossa, muito. Não é verdade? E quando a gente se empolga? Aí que fica bom. Quando tem intérprete, que é legal, porque o intérprete fica bem assim, ó. Qual dos dois eu vou interpretar agora? Os dois? Aí é problema. Vamos lá, então, no passo a passo para resolver uma regra de 3 simples, mas que já vai servir para a composta. Primeira coisa a ser feita. Primeira coisa, criar uma tabela e agrupar as grandezas de mesma espécie na mesma
coluna. E isso não precisa ser feito categoricamente, com uma linda tabela, não precisa disso. Você pode disso, só colocar os números, né, as informações, uma abaixo da outra, organizado da mesma coluna. Segundo passo, vamos lá. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. É o momento de identificar se é direta ou se é inversa, certo? Terceiro passo. Montar a equação, Montar a equação, mais fácil, né? que é a proporção, Quarto passo, resolver, claro, a equação que foi montada, tá bom? Com base nisso, a gente vai falar algo que é importante para vocês. Ó. O primeiro passo ali, legal, a gente cria a tabelinha, organiza, né? Mas vamos dizer aqui, ó, que o mais importante de todos seria o segundo passo. Porque uma vez que você errar esse segundo passo, você errou tudo. E agora esse slide aqui é o coração da aula. Lembra quando a gente falava? O coração da aula, porque esse slide aqui é importantíssimo, tá? Então, para quem está fazendo as suas anotações aí, para quem está fazendo o seu resumo, agora deu uma engatada aqui. Para quem está fazendo o seu resumo, o que vai acontecer? Vai acontecer que, se as grandezas forem diretamente proporcionais, nós multiplicamos os valores em cruz. Isso a gente vai formar aquele xizinho, né? Isso, olha que interessante. Diretamente proporcional multiplica cruzado. Inversamente já está invertido. Multiplica direto. Então a gente multiplica na linha, porque não precisa inverter. Beleza. Tá certo? Vamos fazer exemplos? Eu acho que já a matemática é prática, então é hora de a gente fazer exemplos aí. Vamos lá, então, um exemplo de número 1. 6 metros de um certo tecido custam R$ 74,00. Qual é o preço de 27 metros desse mesmo tecido? Tecido? Vamos lá. Vamos importante organizar a gente grandezas. organizar, né, e ver que aqui, ó, isso aqui está escrito, né? Mas a gente vai usar o númerozinho 6. Quais são as grandezas? Tecido e reais. Tecido, né? Medido em metros, tecido, né? E reais. Então é uma tabelinha assim? Simplesinha, né? Sem muito... Não precisa de muitos detalhes. Vamos lá. 6 metros de tecido custam R$ 74,00. Quanto custará, então, 27 né? metros. 27 metros. Tecido com tecido, reais com reais. Tá bom? Vamos montar agora. Então, fizemos o primeiro passo. A gente vai analisar agora. É direta ou inversa? Aumentou a quantidade de tecidos. Com certeza você vai pagar mais, né? Aumenta também o preço. Então, vamos montar. 6 com 27. Olha lá, montando a equação. 74 com X. A gente acabou de ver que ela é diretamente. Direta, né? Se ela é direta, multiplicamos cruzado. Vamos lá? 6 vezes X? 6x. 27 vezes 74. 1998. Isso. Tá multiplicando, passa dividindo. 1998 dividido por 6 vai dar o valor que eu paguei em 27 metros de tecido. Que vai dar 333. 333 reais. Beleza? Olha aí, primeiro passo organizamos na tabela, confere. Segundo passo, analisamos se era direta ou se era inversa, confere. Terceiro passo, montamos a equação, beleza? No quarto passo, partiu solução. Beleza. Joinha? Joia. Beleza, beleza. Exemplo de número 2. Em uma obra, 12 trabalhadores realizam um trabalho em 7 dias. Se fossem apenas 6 pessoas trabalhando, quantos dias levariam para realizar a mesma atividade? Então vamos lá, trabalhadores e dias, né? 12 trabalhadores realizam um trabalho em 7 dias. E agora, 6 pessoas, né? Então, diminuiu as pessoas, certo? O que vai acontecer com os dias? Peraí, tem menos pessoas trabalhando, vai demorar mais. Vai demorar mais, né? Então, vai aumentar os dias. Então, ela é inversa, né? Se ela é inversa, vamos montar aqui, ó, 12 com 6, 7 com X. Agora, vamos multiplicar onde? Na linha, né? Na linha, ó, esse com esse. Por quê? Porque ela é inversa. Se é inversa, a gente multiplica na linha. Ela já está invertida. A gente não precisa multiplicar cruzado.
6 vezes x? 6x. 12 vezes 7? 70 com 14, 84. 84. Tá multiplicando, passa dividindo, 84 dividido por 6, vai dar então a quantidade de dias que... 1 sobra 2, 24, 4, 14, né? Até porque, olha lá, que legal aqui a gente fazer a análise, né? A quantidade de trabalhadores caiu pela metade. Então os dias vai dobrar, né, de quantidade. Beleza. Joia? Beleza. Mais um? Legal, né? E assim a gente vai construindo conhecimento, lembrando de alguns detalhes e vamos junto aí fazendo as análises necessárias. Se vocês quiserem também, ao invés de montar aquela igualdade lá em cima, usar só a tabelinha mesmo, pode. É isso mesmo. Né? Na tabelinha, multiplica cruzado ou multiplica direto. Uhum. Vamos de exemplo número 3? Bora. Bora ver? Na pandemia de Covid-19, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de tecido. Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidas diariamente era de 184 máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 506 máscaras diárias, quantos funcionários, no mínimo, devem ser contratados a mais? Olha, já é uma contradição na leitura, né? Quantos funcionários, no mínimo, devem ser contratados a mais? Por que a mais? Porque já tem funcionários trabalhando. Vamos calcular ali, então? Para ver? Bora ver? Quais são as grandezas? Máscaras e trabalhadores. Então, trabalhadores... E produção, pode colocar assim, né? Produção. Pode ser, produção. Vocês viram que a gente pode mudar aqui, né, a nossa... Vamos lá. Na tabelinha a gente percebe que 8 quando a confecção tinha 8 pessoas, trabalhadores, 184 máscaras. Com o objetivo de atingir a produção de 506, né, uma produção maior, a quantidade de trabalhadores é X. Olha aqui, o interessante é a gente pensar sempre trabalhadores com trabalhadores, produção com produção, tá? Tem que colocar na mesma coluna. Vamos ver agora? Aumentou a quantidade de máscaras a ser feita, né? Aumentou a produção. Precisa de mais gente trabalhando. Então aumentou. Então ela é direta, né? Bora multiplicar direto na tabelinha mesmo? Vamos lá. Direta, o que a gente pode fazer aqui? Multiplicar diretamente aqui, né? Isso. Multiplicar cruzado. Se ela é direta, a gente multiplica cruzado. 184 vezes x? 184x. 184x. 8 vezes 506? 4.048. 4.048. Tá multiplicando, vai passar dividindo. 4.048 dividido por 184 é o valor é a quantidade de trabalhadores que eu preciso para fazer 506 máscaras. 22. 22. Beleza. Alternativa correta, a letra B. Não. Não! Olha aí, já querendo ir rapidinho no negócio, nem me lembrei. Lembrei agora do detalhe. A mais, né? Já tem 8. Para fazer 506 massas, precisam de 22 funcionários. Mas já tem 8. Já tem 8, tem que diminuir, tem professor que chamar Maurício. Quantos? Tem que diminuir, então, 22 do 8, né? Porque a gente já tem 8. Olha aí, ó, me pegando desprevenida. E o Enem faz muito disso. Não, peraí. O Enem faz muito disso, de colocar números ali para te distrair. São os chamados distratores. Isso. Então, 22 menos 8 que já tínhamos, então, resposta 14. correta, 14. Isso sim, né? Agora sim, por conta desse detalhezinho aqui, ó, a mais. Então, essas palavrinhas mágicas na matemática fazem muita diferença. Beleza. Certo? Legal, né? Então, a gente fez 3 exemplos que eu acredito que já dá uma base boa. E também acredito que se você refizer, ixi, aí sim, né? E aí, ó, para não atrapalhar aquela questão de montar a equação e saber se vai multiplicar direto ou inverso, você faz uma tabelinha mesmo aqui, ó, acabou de analisar. A setinha está para o mesmo lado, indica que são grandezas diretamente proporcionais. Ou as duas para baixo ou as duas para cima. Diretamente proporcional. Multiplica cruzado. Se tiver uma para baixo e uma para cima, significa que elas têm comportamentos inversos. Então, multiplico direto. E na tabelinha mesmo é fazer a multiplicação
e é sucesso. Isso mesmo, legal. E claro, né, com duas grandezas se torna mais fácil, é mais Porque ela é simples, né? A gente já diz, regra de 3, simples. A outra não é que ela é complexa, ela é composta, porque pode ter mais de duas ou mais, né? Ou seja, 3 grandezas, 4 grandezas, pode até ter 5, só que, claro, a análise vai ficando cada vez mais complexa. Beleza. Geralmente o Enem, ele cobra mais a simples. Muita coisa se resolve com a regra de 3 simples. Mas A não ser com a composta com 3 grandezas, bem né? simples também. Com 3 grandezas. Isso. Então, a hora é agora, o momento é a regra de 3 composta. A gente elencou tudo para dentro de uma aula só, porque é um resumão, né, gente? Terceirão é assim. Mas a gente vai trabalhar com vocês também do mesmo jeito. Vai dar um pouquinho do conceito e também vai fazer exemplos, tá? Não esquecer que foi o que já foi falado aqui, a regra de 3 simples é aquele método pelo qual a gente resolve muita coisa envolvendo duas grandezas. Então, envolveu duas grandezas, já sabemos que com a regra de 3 simples a gente desenrola. Beleza. Tá bom? Vamos de composta? Olha lá. Regra de 3 composta. Ela tem mais de 2 grandezas, muito mais que 2 grandezas. Então, quando nós formos analisar a regra de 3 composta, nós vamos perceber que vai ser igual o nosso diretor falou. Nós vamos ter a grandeza trigo, a grandeza torta e também a grandeza chamada forma, que vai proporcionar ali um volume maior ou menor. Então, nós vamos resolver problemas com mais de 2 grandezas. Certo, mas do mesmo jeito precisamos analisar se é direto ou inverso. Do mesmo jeito a gente precisa também fazer montar a nossa equação, a nossa tabelinha. Então, como calcular uma regra de 3 composta? Além daqueles 4 passos que a gente já tinha, não mudou, tá? Nós vamos fazer daquele jeito, do mesmo modelo, né? Só que o que vai acontecer? A gente vai fazer o que mesmo? A gente vai agora dar algumas dicas mais específicas da composta mesmo, tá? Bora ver. Bora lá. Bom, agora nós temos o seguinte, que como nós temos mais de 2 grandezas, não dá para ir direto e já descobrir se é diretamente ou inversamente. Então, nós vamos organizar os dados na tabela também, direitinho, e aí, 2 a 2, nós vamos fazer a comparação das grandezas, que é o próximo passo. Vai lá, o próximo 2 a passo. 2. Analisar se as grandezas são diretas ou inversas, só que agora 2 a 2, né? Beleza. E a gente vai analisar sempre com aquela que tem o X, a incógnita, né? Olha lá. Caso as grandezas sejam diretamente proporcionais, mantemos a ordem das razões. Se forem inversas, aí vamos inverter, né? Então, assim, claro, melhor que isso é a gente dar os exemplos, né? Mas isso aqui é importante vocês anotarem, tá? Ó, além daqueles 4 passos que a gente já deu lá para a regra de 3 simples, vai usar do mesmo jeito. Só que aqui é bem específico, né? Para a regra de 3 composta, certo? Certinho. Bora ver, vamos lá. Então, para melhor a compreensão... Olha quem chegou, voltou. terceiro ano. Terceiro ano, olha quem chegou. Olha quem está na área, gente, o nosso amigo Cascão, porque é hora de praticar, né? Eu não consigo acompanhar, mas o importante é a animação, A animação dele é que terceirão. A animação dele é que nos contagia, né? Com certeza. E eu já estava, sabe o que eu reparei agora? Terceirão, 2 aulas já com fotos de alunos e turmas, camisas tops, né? Do terceirão. Verdade. A galera tá aí só personalizando. E é muito legal, né? Porque fica legal, assim, para formatura, os registros. E já fica de uniforme também, que dá para usar no ano todo aí. E aí fica bem identificado, né? E o terceiro ano é a turma que a gente fala assim, muito especial, porque já está se despedindo da escola, se despedindo da mediação. E a gente já fica com aquele sentimento, né? De Deus abençoe. Eu acho legal quando a escola, por exemplo, não tem ensino médio, mas resolve abrir, né? Tem exemplo aqui em Porto Velho da Escola Brasília, não tinha ensino médio, só até o 9º, mas tinha uma turma tão especial que eles pediram, deixa de ficar na escola. Os professores abriram o terceiro ano, foi primeiro, segundo, terceiro. E nós temos um exemplo na mediação, de uma escola que é recém a chegada a nós, que só tem primeiro ano. Por enquanto, mas vai ser o segundo e o terceiro. E essa turma foi tão especial para eles que eles quiseram abrir o ensino médio para eles.
Vamos praticar então a regra de 3 composta agora, fazendo uma análise bem direitinho, devagarinho, agora com 3 grandezas, analisando de 2 em 2, sabe? Sempre com relação àquela que tem a incógnita X. Mas aquele passo a passo vamos continuar fazendo, tá? Primeiro a gente monta a tabelinha com as grandezas de mesma espécie na mesma coluna, e aí a gente vai fazendo essa jogadinha e relembrando vocês, tá? Beleza, vamos então lá? bora. Exemplo de número 4. 6 torneiras enchem uma piscina em 20 horas. Lá vem as torneiras aí, vamos lá. Então, vamos lá, as grandezas são torneiras, certo? Piscina Piscina, e horas. piscina e horas, certinho? Certinho. 6 torneiras, Vamos lá, 6 torneiras, uma piscina, 20 horas. 20 horas. E a princípio parece que ela é simples, né? Aham, Porque esse ele tá meio disfarçadinho aqui, né? Aham. A pergunta é quanto tempo, então o X vai nas horas. Levam 20 torneiras para encher 4 piscinas, certo? E agora, então, esse aqui vai ser a nossa relação. Então, com tudo a gente vai fazer com essa. Então, a gente já pode colocar aqui, né, professor Maurício? 20 com X. Igual às demais que a gente vai trabalhar agora. Bom, agora a gente vai fazer assim, ó, analisar as grandezas sem levar em consideração e vamos ignorar uma. Isso. Se a gente trabalhar com torneira, esquece as piscinas. Isso. Se a gente for analisar a piscina, esquece as torneiras, tá bom? Beleza, vamos então, lá. vamos lá. 6 torneiras ligadas ali, caindo água. Enche a piscina em 20 horas. Ah, então Tá? 20 torneiras. Agora 20 torneiras. Nossa, Aumentou as torneiras. Aumentou as torneiras. Diminui o tempo. Diminui o tempo. Então, inversa, né? Inversamente. Então, essa aqui, ó, aumentou aqui, vai diminuir aqui. Então, ela é inversa. O que a gente faz ali? Já Muda. coloca invertida. Já coloca em vez de invertida. 6 sobre 20, 20 sobre 6. 20 sobre 6. Agora vamos esquecer as torneiras e vamos pegar na piscina, né? A piscina fazendo análise com as horas. Bom, Para encher uma piscina, precisamos de 20 horas. para encher 4, vai precisar de mais horas. Aumentou as piscinas, aumenta também o tempo. Aqui aumenta. Então ela é direta. Então Isso. só colocamos aqui um sinal de Normal. multiplicação e copiamos a nossa razão do jeito que está lá. Beleza. Perceberam? E aí, conseguiram entender? É importante que vocês entendam essa montagem. Nós temos uma grandeza que vai ficar ali, né, como referência, que é, no caso, as horas, porque tem a incógnita. Vamos comparar as outras com ela. Nós vimos lá, ó, 6 torneiras conseguem fazer o serviço em 20 horas. 20 torneiras, tem mais torneira derramando mais água, então vai fazer mais rápido. Então, aumenta a torneira, diminui o tempo, inversamente. Pode ver que lá nós não colocamos 6 sobre 20, colocamos 20 sobre 6. É o inverso. Nós invertemos, né? Isso. Ó, o branquinho aqui, deixa eu pegar o pretinho. Essa nós invertemos. Beleza. Agora vamos lá, a gente copia essa aqui, normalzinha, e a gente multiplica aqui, ó. Né? Multiplicação de fração. De cima com de cima, E de baixo com de baixo. 20 vezes 1, 20. 20. 6 vezes 4, 24. Agora é uma proporção normal, tá? Multiplica sempre cruzado, tá bom? 20 vezes x, 20x. E 20 vezes 24, nessa hora, a gente pode até deixar multiplicando, nessa né? hora você não multiplica. Quer ganhar tempo no Enem, tendo um problema que tem muitos números, não multiplica. Deixa para o final para simplificar. Porque na hora que você passar dividindo, olha lá, 20 vezes 24 dividido por 20, né? Porque tá multiplicando aqui, vai passar dividindo. Você vai cortar isso aqui e vamos ficar com a nossa resposta 24. correta. São 24 horas, né? Então, x é igual a 24 horas, certo? Bacana? Ó, então, a regra de 3 composta precisa de um tempo a mais, uma análise a mais, porque realmente, de fato, ela exige maior atenção, tá bom? Beleza. Resposta correta, 24 horas para encher 4 piscinas com 20 torneios, tá bom? Beleza. Quase não mudou. São 4 piscinas. Só que agora também a quantidade de torneiras é bem maior, né? Exemplo de número 5, vamos ver? Temos mais 2. Isso, mais 2 e a gente vai concluindo a nossa aula aí. Exemplo de número 5. Em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2 horas e meia. Então vamos fazer a nossa montagem, né? Deixa eu pegar um vermelhinho máquinas, aqui. Temos máquinas, caminhões e horas. Tem uma página aqui, então eu
Vou me alastrar um pouco mais aqui no espaço, certo? Certo. Beleza. Viu que não precisa de nada muito aprimorado? É só uma análise, né? Então, vamos lá. Duas máquinas carregam 5 caminhões. 2,5 horas. 2,5 horas. Supondo que o rendimento das máquinas mantenha-se nessa lavoura, determine quanto tempo, então o X vai em horas, será gasto para 5 máquinas. Eles carregarem 30 caminhões. Eita, aumentou bastante os caminhões, né? Uhum. A quantidade de máquinas também, vamos ver, vamos fazer a análise. Olha lá, montando, já vamos montar aqui do lado, depois a gente passa para lá para resolver. Mas 2,5 sobre X já sei que não vai mudar. Fica ali, porque Fica tem a ali, letrinha. Então... Que é quem tem a nossa incógnita, é a nossa referência. Beleza. Tá? Vamos comparar ela com as máquinas, então? Vamos lá, com as máquinas agora, esquece os caminhões. 2 máquinas conseguem fazer um serviço em 2 horas e meia. Gastam 2 horas e meia para fazer determinado serviço. 5 máquinas vão fazer o serviço, vão gastar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo, né? Menos tempo, tem mais máquinas trabalhando. Mais máquinas trabalhando, vai diminuir o tempo, né? Então, inversa. Em vez de colocar 2 sobre 5, eu coloco 5 sobre 2. 5 sobre 2. É interessante porque sempre que tiver alguma relação com tempo, geralmente é inversamente proporcional, né? Porque o tempo ele é muito relativo a tudo que nós comparamos. Vamos de caminhões agora. Esquece as máquinas. Aqui é uma multiplicação, tá? Caminhões. 5 caminhões realizam um trabalho Em 2 horas e meia. Aham. Bom, Não, eu preciso de 5 caminhões. Levam 2 horas e meia, né? Isso. Se forem 30 caminhões. E vai demorar mais, né? Porque tem mais caminhões, eu vou precisar encher mais. Então vai demorar mais. Vamos fazer uma perguntinha diferente. Para encher 5 caminhões, vamos dizer, de determinado produto. Isso, 2 horas e meia. Gasta 2 horas e meia. E para encher 30 caminhões. É mais tempo. É mais tempo. Então aumentou aqui, vai aumentar aqui também. Direta, né? Você viu que até para isso a gente tem que fazer a pergunta certa, porque senão a gente fica assim meio na dúvida de quem vai responder. Então, vamos calcular agora? Bora. 2,5x. Vamos lá. 2,5 com x igual. Deixa eu melhorar aqui. 2,5x igual. Vamos voltar lá. A gente tem 5 sobre 2 e 5 sobre 30. 5 sobre 2 e 5 sobre 30. Lembrando que a gente vai fazer uma multiplicação aqui, né? Esse com esse e esse com esse. 2,5 está para x, assim como? 5 vezes 5? 25. 25. 2 vezes 30? 60. 60. É uma razão normal agora, uma proporção normal, sempre vamos multiplicar cruzado. 25 vezes x? 25x. 25x. 2,5 vezes 60? Não vamos multiplicar também, vamos deixar assim. Também? Isso. Então tá, 2,5 vezes 60. Tá multiplicando, passa dividindo, o x vai ficar assim, ó, 2,5 vezes 60... dividido por 25. Quem multiplicou não tem problema, não tá, tem gente? Não tem problema nenhum, chega no mesmo resultado. Aqui a gente o pode... 60 é 6 vezes 10. 6 vezes 10. E 2,5 vezes 10 é 25. Então, 2,5 vezes 60 é o mesmo que 25 vezes 6. Então vai ficar lá 25 vezes 6 em Isso. cima, então, né? Então, na verdade, também a gente também pode fazer aquele detalhezinho, né? Tira uma vírgula e corta o zero. Vai ficar 25 vezes 6 do mesmo jeito, Aí 25 corta com 25, olha então, como fica mais prático. Mas vamos fazer do jeitinho que se eles fossem fazer. 2,5 vezes 60. Vai ficar 150. 150, é 120 mais 30, né? Isso, então 150 dividido por 25... vai dar 6. Vai dar 6 do mesmo jeito. Aí você viu lá em cima que nós falamos? 25 vezes 6 é o mesmo que 2,5 vezes 60. São joguinhos que tem para você entender algumas multiplicações e que o Enem gosta muito. Vou melhorar só. Tá. Agora sim. Achei que eu tinha apagado tudo. Beleza, certinho? Mais uns minutinhos aí para finalizar. Vamos fazer mais uma, né? Bora. E a gente fecha com chave de ouro com exemplo número 6. Pensa numa aula cheia de exemplos. 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia durante 27 dias para atender certo número de pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho. 10 funcionários, 8 horas por dia, durante 27 dias. A primeira linha está pronta, né? Um funcionário doente foi afastado. E um se aposentou. Então, reduziu agora, não é mais 10. Então, nós temos agora quanto? 8 funcionários. 8 funcionários.
A pergunta é, o total de dias, então ele quer saber dias, vamos botar no X, né? E aumentou uma hora por dia. Levarão para atender o mesmo número de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia, então agora 9. 9 horas. 9 horas. Viu como a leitura e a interpretação é a chave do negócio, certo? Beleza. Beleza. Vamos fazer a análise agora? A gente já sabe que 27 com X é a nossa referência, né? 27 sobre X. Então esse aqui, ó, o nosso padrão não muda. Vamos fazer a análise agora? Vamos pensar em funcionários e dias. Funcionários e dias. Bom, Bora. 10 funcionários fazem um serviço em 27 dias. 8 vão demorar mais. Diminuiu a quantidade de pessoas, né? É. Então, assim, ó, aqui tava mais, aqui vai ficar Menos. né? Isso mesmo. Então, inversa. Inverso. Vamos Então, em colocar vez de 10 sobre 8, vamos colocar 8 sobre 10. Multiplicando a próxima análise. Vamos lá. Horas e dias agora. Bom, trabalhando 8 horas por dia, conseguimos fazer o trabalho em 27 dias. Agora, se eu ficar 1 hora a mais todo dia, 9 vai fazer horas. mais rápido. Então inversa de novo. Inversa de novo. Inversa de novo. Aí esse aqui aumenta aqui, E aqui esse diminui. diminui. Então, em Beleza. vez de 8 sobre 9, 9 Sobre 8. Nossa, aqui ficou legal, ó. Corta, corta. Então, eu fiquei com 27 sobre X e 9 sobre 10. Normal, podemos cortar, multiplicar cruzado, né? Uma proporção normal. 9 vezes X, 9x. 27 vezes 10, 270. 270. Tá multiplicando, passa dividindo, 270 dividido por 9. Qual é o número na tabuada do 9 que dá 27? 3. 3 vezes 9? 27. 27. Então, 30 dias, Dias. né? Isso, a pergunta era a quantidade de dias. Olha só, diminuiu 2 funcionários, aumentou 1 hora de trabalho. Mesmo assim, nós vamos trabalhar, vamos gastar mais dias né? para fazer o serviço. Isso mesmo, né? E claro, essa análise toda é feita devagar e sempre, né? Leitura, ó, a gente seguiu os mesmos passos da regra de 3 simples. Simples, igualzinho. Pegamos a tabelinha, vamos lendo o problema e vamos colocando aqui. Aqui mudou um pouquinho, né? Mudou o penteado aqui, a figura, porque aqui ele foi falando o que ia acontecendo. Ele não deu esses números aqui. Não. Ele disse um ficou doente, outro se aposentou, já reduziu para 8, mas ele não disse. Isso me lembrou uma questão do Enem, de regra de 3, onde ele falava de uma questão, né, de alunos arrecadando alimentos e tal. Um outro grupo gostou e se juntou ao grupo que já tinha. Então, tem que somar. Juntou, novo grupo. Aí, no final, qual o total arrecadado nos 30 dias? Tem que somar. E ele oferece na opção, no item A, a resposta do que você achou por último como resposta. Ele sempre faz isso, ele sempre coloca uma resposta que você já achou nos itens anteriores, que é para te distrair, são os distratores. Verdade. Nós temos que ter cuidado. Na regra de 3 composta, eu preciso analisar as grandezas sem considerar a que eu estou ignorando. Porque aqui se eu fosse pensar aqui, ó, diminuiu o funcionário, mas aumentou a hora, então vai... A cabeça não funciona. Eu tenho que analisar primeiro funcionário e dias, depois horas e dias. Acabou. No anterior também, se eu pensasse lá, mas tem mais torneiras, mas tem mais piscinas, então acho que vai... Não dá para você... Quando for fazer a análise, é de 2 em 2 e sempre com a nossa relação com a nossa incógnita. A coluna que tem a incógnita é que você vai fazer aquele contato ali para analisar se é direta ou se é inversa, que é o que determina o próximo passo de montar a equação. Vocês viram que aqui estava 10 em 8, mas na hora de montar a equação, 8 em 10, porque é inversa. Estava 8 em 9, mas na hora de montar a equação, 9 em 8, 9 oitavos, porque na hora que a gente analisou, inversamente, então a gente já inverte aqui agora. O restante é partir o cálculo, como sempre, não muda muita coisa, tá? Beleza. Muita calma nessa hora, brincando com os números. Vamos lá, na telinha, a perguntinha da aula de hoje, está lançado o desafio. Meu avô tem 5 filhos. Cada filho tem 3 filhos. Quantos primos eu tenho? E aí, diretor? Meu avô tem 5 filhos. Cada filho tem 3 filhos. Quantos primos eu tenho? Cuidado para não responder muito rápido, ele foi né? primeiro no rápido, que é o que a maioria faz. Aí depois deu uma analisada, Depois deu uma parada. Ele só não pensou direitinho, depois analisou e me tirou da jogada. Eu não sou meu primo. Sou eu. Sou eu. Só que ele esqueceu de outro detalhe e eu não vou falar mais nada, que senão eu vou dar a resposta. Verdade. Terceiro ano tem que pensar. Tem que pensar.
Pensa e marca a resposta correta. Vamos lá, finalizando a nossa aula. Deixa eu dar um passinho aqui, ó, o dominó, que quando ele cai, eu tenho medo de cair no meu pé. Caiu. Ó lá. A nossa aula finaliza aí, né, com muita alegria, porque a regra de 3 é um assunto muito interessante, muito legal. Quanto mais a gente pratica, mais habilidoso a gente fica, então vale a pena, tá, gente? 6 exemplos durante a aula. Mais aí 4 de atividades de sala que vem pela frente. 10. Então são 10 atividades para vocês. Então, gente, refaçam pelo menos essas, que com certeza é sucesso. Beleza? A gente fica por aqui, mas já já a gente está de volta.